Ela sai da reunião com os amigos e vai com Miguel Ângelo Beltrán para outro lugar. Supostamente, quando ela chega a esse lugar, pois Miguel Ângelo ainda não tinha chegado, ela o espera. E quando ela abre a porta, não era Miguel Ângelo Beltrán, era o ex-parceiro dela, o ex-namorado, Matian. Imediatamente minha filha tenta gritar, mas não é atendida, ninguém a escuta. A primeira coisa que ele faz depois do golpe é eletrocutá-la com o taser. Ele a eletrocuta no rosto, nesta parte do olho. Não, não faça isso. E minha filha começa a dizer para ele, me deixa ir, por favor, e começa a implorar para que ele a deixasse ir. Ao que ele começa a bater nela com a bengala. Minha filha disse que ele bateu na cabeça dela. Minha filha cobre todo este braço, pois ele estava extremamente inchado quando a encontraram. Enquanto ele esfaqueava minha filha, ele dizia para ela: por que você não morre? Por que você não termina de morrer? Nessa hora, minha filha disse que já me fala: não se preocupe, mamãe. Eu já não sentia mais nada. Ela diz: já não doía mais nada. Eu simplesmente sabia que continuava me machucando porque legendado. Sentia o impacto, mas eu já não sentia dor. Michele nunca imaginou que por trás de uma ligação aparentemente comum estaria alguém que sentia um ódio profundo por ela. Muito menos pensou que ao encará-lo cara a cara, viveria algumas das experiências mais cruéis que uma pessoa pode sofrer. Aos 18 anos, ela viveu as piores horas de sua vida que deixaram sequelas, das quais até hoje não conseguiu se recuperar totalmente, nem física nem emocionalmente. Sua mãe, a senhora Mariana Arias, nos relata o doloroso caminho que sua filha teve que percorrer após aquela noite fatídica de 1º de setembro de 2024. Boa tarde, meu nome é Mariana e estou aqui porque minha filha foi vítima de uma tentativa de feminicídio há um ano, no dia 1º de setembro. Minha filha foi a uma reunião com amigos. Posteriormente, ela entrou em contato com uma pessoa que ela acreditava ser Miguel Ângelo Beltrán, o namorado que ela tinha, né? Ela sai da reunião com os amigos e vai com Miguel Ângelo Beltrán para outro lugar. Supostamente, ao chegar nesse lugar, né? Pois Miguel Ângelo ainda não tinha chegado. Ela o espera e quando ela abre a porta, não era Miguel Ângelo Beltrán, era seu ex-parceiro, seu ex-namorado, Matian. Minha filha diz que desde o primeiro momento ela percebe que, bem, ele não tinha boas intenções. Imediatamente minha filha viu armas como uma faca, um taser, um bastão retrátil. Ele não deixa ela nem sequer falar e já dá o primeiro golpe no rosto dela. E então ele começa a dizer que ela não presta, que o deixou e que está com outra pessoa e assim por diante. Eles já estavam separados há algum tempo. Que eu tinha arruinado a vida da minha filha por tê-lo abandonado imediatamente. Bem, minha filha tenta gritar, mas não é atendida. Ninguém a escuta e a primeira coisa que ele faz depois do golpe é eletrocutá-la com o taser. Ele a eletrocuta no rosto, nesta parte do olho. Minha filha diz que ficou um ferrinho nela, porque imagino que era daqueles que disparam com um fio, e ficou um ferrinho. E minha filha faz xixi de tanta dor, ou seja, naquele momento ela faz xixi.
E ele começa a zombar dela e diz: doeu? E minha filha diz que ele tira a barra de ferro e joga fora. E diz para ela: não faça isso. Não, não faça isso. E minha filha começa a dizer para ela: me deixa ir, por favor, e começa a implorar para que a deixasse ir. Ao que ele começa a bater nela com a bengala, minha filha disse que ele bateu na cabeça dela. Minha filha cobre todo esse braço, pois ele estava extremamente inchado quando a encontraram. E ele diz: começa a brincar com ela. Ou seja, ele diz: me dê 3 razões para eu te deixar viver e eu te deixo viver. E minha filha diz: bom, minha família me ama, sua família vai continuar vivendo sem você. Essa não é uma boa razão. E cada vez que você não me der uma boa razão, cada vez que você não me der uma boa razão, eu vou te bater. Ele batia nela toda vez que para ele não era uma boa razão. Qualquer coisa que minha filha dissesse não era uma boa razão. Chegou um momento em que o bastão retrátil ficou infeccionado. Isso o incomodou e ele disse: já viu? Você já estragou para mim, agora conserta. E ele bateu de novo para endireitar o bastão. E minha filha dizia para ele: Hein? Minha filha dizia para ele: vai embora, eu digo que fui assaltada, eu não vou dizer que foi você. Minha filha implorou para ele de todas as formas. E ele disse para ela: para quê? Vai chorar para sua mãe, para a polícia? Não, ela vai me encontrar se você não sair viva daqui. Ele perguntou: e agora como quer que eu te castigue? E deu para ela escolher entre as 3 armas que ele tinha. E aí, minha filha, eu só ficava olhando e dizia: ah, você não consegue escolher, nem isso você consegue fazer direito. E então ele pediu que ela deitasse. E minha filha ficou, quer dizer, minha filha ficava assim, tipo: o que eu faço? O que eu faço? O que? O que? Ela sentou e começou de novo: olha a sua família, olha a minha família, me ajuda. Ela se vira e ele dá a primeira facada nela, a primeira de mais de 30 facadas em todas as partes do corpo. Ele parou de esfaqueá-la no momento em que quis esfaquear a cabeça dela e a faca quebrou. Ele só parou de esfaqueá-la quando a faca quebrou. Minha filha pega a faca, o fio da faca, porque o fio da faca quebrou. Ela pega e coloca embaixo da cama. Ou seja, assim, com a mão dela, e ele se levanta e começa a chutar a mesma mão que ele já tinha batido. Então, ela puxa, ela arrasta. Buscava o pescoço dela, buscava para tentar machucá-la no pescoço. Minha filha disse que havia um móvel, tipo um móvel suspenso, não sei, um móvel que não tinha a parte de baixo. E minha filha se escondeu ali para que ele não alcançasse o pescoço dela. E foi aí que ela recebeu a maioria dos ferimentos que ele causou nela. Enquanto ele esfaqueava minha filha, ele dizia para ela: por que você não morre? Por que você não termina de morrer? Momento, minha filha diz que já me diz: não se preocupe, mamãe. Eu já não sentia mais nada. Ela diz:
Já não sentia dor, só sabia que ainda me machucava. Por que se preocupar? Mamãe sentia o golpe, mas eu já não sentia dor. Ela puxou novamente a parte onde elas estavam. Há poças de sangue por toda parte. Tem essa parte de arrasto com sangue. Ele a puxou, a arrastou por toda parte. Por todos os lados esmagou-a. Por todos os lados a puxou. Isso foi em um domingo. Eu estava em casa. Estávamos sentadas, minha mãe e eu, quando ela recebeu uma ligação de um número não registrado. Então eu observo, ela desliga, ligam de novo e ligam de novo. Nesse momento peço, me empresta, e ela responde, não atendo números desconhecidos. Digo, mas é o mesmo número. Atendo a ligação e me perguntam, parente de Michel? Sim, quem fala para quê? Eu já estava com meu telefone tentando ligar para ele ou ligando para ele. Eu disse. A única coisa que me disseram foi, sua filha está mal? Não me disseram mais nada. Ah, ok, me manda uma foto da minha filha. Me dizem, senhora, mas a senhora tem que vir. Não saio de casa até você mandar uma foto da minha filha. Diz que ela está mal? Então me envia a foto dela. E eu desligo e começo a ligar e nada de me atenderem. Um momento depois eles me fazem uma videochamada. É possível ver o telefone. E eu vi minha filha caída no momento em que a câmera a filma. Minha filha me chama de mamãe. Nesse momento eu jogo o telefone e digo, minha mãe é minha filha, é minha filha. Após confirmar que era sua filha Michele, Mariana correu para ajudá-la, mas o que ela nunca imaginou era em que condições tinham encontrado sua descendente, pois eram muito mais graves do que poderia ter imaginado no início. As horas seguintes foram um tormento para ela e sua família, pois as estatísticas indicavam que sua filha tinha mais risco de perder a vida do que de se recuperar de todos os ferimentos causados por seu ex-companheiro. Eu saio, eu nem sequer sabia onde. Quer dizer, eu ligo de novo para esse número e peço, me manda a localização, por favor, me manda a localização. E ele diz, você já tem no telefone, já tem, está bem. Meu primeiro impulso foi ligar para o meu irmão. E eu digo para ele, minha filha não está bem. Ele pergunta, onde? Eu digo, vou te mandar a localização, mas vai para a Praça TPA, que ela ia estar lá, mas eu te mando a localização. Meu irmão fez o trajeto de Tepito até a Praça TPA em 7 minutos. O mais grave de tudo isso foi, ou o mais forte além do que ele fez com ela? Eu acho que o que as instituições fizeram com a gente, ou o que fazem com todas as pessoas que são vítimas de uma situação ou de uma agressão. Primeiro, os paramédicos. Meu irmão chegou, minha filha ainda estava caída onde eu a tinha visto. Quanto tempo pode ter passado? Não sei, tranquilamente uns 20 minutos. E minha filha ainda estava lá caída. Quando meu irmão chega e pergunta para eles, mas por que você ainda não a levou? Porque não me deram hospital? Não, como assim? Você já viu? Não se preocupe, só isso. Ela tem uma lesão na perna e uma no braço. Porque minha filha disse que não a examinaram, não tiraram a roupa dela. Quer dizer, foi tipo, se acalme, não é grave. Não aconteceu nada.
Meu irmão. Bem, com o susto do momento, a adrenalina e tudo mais, isso faz com que eles a coloquem na maca e ela diz: vamos para o 1º de outubro. A mãe dela é policial. Obrigada. Eu não tenho esse serviço médico. Eu tenho outro no 1º de outubro. Eles não queriam aceitá-la? Obrigada. E como os paramédicos diziam que ela só tinha 2 ferimentos e nenhum era grave, então menos ainda, não havia jeito de aceitarem ela. Meu irmão. Bem, obviamente, ao ver a situação, ela perde o controle. Começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, ameaça isso, aquilo. E aí dizem para ela: coloca, vamos te cobrar, não importa. Eu ainda não tinha chegado. Obrigada. Eles entram, colocam minha filha. Depois eu chego, me deixam vê-la por alguns segundos. Eu simplesmente a vi, obrigada. Eu a vi com o olho totalmente inchado. Toda cheia de sangue. Só vi essa parte. Ela estava com um lençol, não vi mais. E ela me disse: estou bem, eu vou ver, mamãe. Vou ficar bem, claro, você vai ficar bem. E ela me diz: obrigada. Então, Mateu, encontrei-o. Até aquele momento, eu não tinha pensado em tudo o que aconteceu. Em nenhum momento me perguntei o que tinha acontecido, nem sequer a assaltaram. Quer dizer, simplesmente não me perguntei, não sei porquê, só não me perguntei naquele momento. Quando ela me disse, foi o Matean? O quê? Como disse, me tiraram de lá e fiquei sem saber. Não, preciso saber. Não. Explico que uma médica disse que farão uma cirurgia exploratória nela devido aos muitos ferimentos e eu... Como assim muitos ferimentos? Ela tem muitos ferimentos. Tem que fazer uma cirurgia exploratória para saber a gravidade, para saber com o que estamos lidando. Ok, foram as 4 horas mais longas de toda a minha vida. E de repente sai uma médica e então ela me diz, você tem que ser muito forte. A sua filha, nós a induzimos ao coma. Ela disse que tinha uma inflamação muito grave no cérebro. Ela tem mais de 30 lesões causadas por uma arma cortante. Ela tem queimaduras de choques elétricos, uma fratura no rosto, um intestino perfurado, pode ter um dano cerebral. E ela me diz, Anem, nesse momento eu digo para ela, como assim ela me chama de Anem? Como é possível ter ânimo? Me tiram de lá, me levam para muitos lugares, me fazem perguntas em todo lugar. Eu não podia responder muitas, já que não. Só sabia o que minha filha disse em segundos. Matias, nada mais. Quando eu saio, obviamente dou a notícia para minha família. Já estavam todos lá. Eles tinham mais informações do que eu, porque ela contou para os policiais, contou para o meu irmão. Então eles sabiam mais do que eu e foram eles que foram me contando como as coisas estavam.
Meus filhos, por meio das redes sociais, isso e aquilo, eles começaram a reunir informações sobre essa pessoa e tudo foi entregue à polícia de investigação. Já tínhamos os noticiários lá e pedimos, por favor, que não fosse divulgado, porque senão ele iria fugir. De lá, eles transferem minha filha. Porque nos disseram que minha filha tinha. Quando ela chegou, havia 80% de chance de morrer. Mas que dias depois já estava em 20%. E como ela não era beneficiária do hospital, então tinham que transferi-la. Ela foi transferida para Topilejo, para a unidade de terapia intensiva. Em 1º de outubro, transferiram ela para a unidade de terapia intensiva de Topilejo. Lá começa outro desgaste com as instituições, porque desde assistentes sociais até enfermeiras, é deboche, é curiosidade, é pouca atenção. Tive que subir com o diretor. E porque minha filha já estava há 7 dias no hospital e ainda tinha sangue nas unhas, porque nem sequer tinham conseguido dar banho nela. Ainda não tinham percebido a fratura no olho. Então as dores eram insuportáveis e eu não tinha remédio para isso porque ainda não tinham percebido. Fizeram os exames nela, deram mais remédio e praticamente me deixavam ela sedada, simplesmente dormindo para não reclamasse dormindo. Minha filha não se levantava nem se mexia. Não comia. Não. Minha filha, naquele dia a parte dela morreu de verdade. Ela já não é mais a mesma. Ninguém é o mesmo depois de algo assim, absolutamente ninguém. Durante todo esse tempo, Michele não só teve que enfrentar cirurgias e longos processos de reabilitação médica, mas também foi revitimizada pelas próprias autoridades. A mãe dela quer que o caso seja considerado tentativa de feminicídio, uma possibilidade que está cada vez mais distante devido às múltiplas omissões no inquérito. Se essas irregularidades não forem corrigidas, o responsável pode receber a pena mínima na sentença final, ou ainda obter redução à medida que o tempo de prisão avança. Minha filha demorou cerca de 4 meses para se recuperar. As feridas, cerca de 4 meses. Continuamos nas consultas e então percebemos que Então, ela tem uma diminuição considerável no olho esquerdo, onde ela recebeu os eletrochoques. E então os médicos começam a nos dizer que não é possível operar. Simplesmente, agora minha filha é deficiente visual. Consultamos primeiro no Hospital Geral, depois no Instituto de Reabilitação Neurológica, e foi a mesma coisa, não é possível operar. Mas há mais risco do que benefício. Não é recomendável por causa da região onde está, por causa da fratura. O que ela fez foi curar pressionando o músculo, e esse músculo não permite que ela enxergue corretamente. Ela fez mais cirurgias, porque minha filha tem obstrução do nada, o intestino dela se obstrui, não deixa ela comer, nem entrar, nem sair nenhum medicamento, ou seja, simplesmente o intestino dela para completamente
Ela não responde aos medicamentos, já colocaram sondas nela, já tentaram de tudo e nada de cirurgia de novo. E o pior de tudo é que nos disseram que isso é uma sequela da cirurgia que fizeram ao cortar o intestino dela. E que essa sequela pode acontecer quantas vezes forem ao longo da vida dela. Ou ela pode ter obstrução 10 vezes e nas 10 vezes vão ter que levá-la para cirurgia de novo. E o Ministério Público? Quando eu fui com o Ministério Público entregar os documentos das cirurgias subsequentes da fratura no olho, que bem, não foram incluídos na primeira instância no processo. Então ele me disse que já não era mais tempo. E eu, como assim não? Ele disse já não é mais tempo, o processo já está integrado. E eu, bom, ok, mas eu penso que tem que haver algum momento ou em algum... Quer dizer, são sequelas, mas já não é mais tempo e é ilegal. Eu não posso aceitar elas de você. E ela me diz, que bom que você está aqui, diz, por quê? Eu estou na obrigação, como profissional, de te dizer. Eu não consigo estabelecer a tentativa de feminicídio. E eu? Para mim ou para o juiz, isso talvez fosse só lesões dolosas. Você pode estar dizendo isso? Ela me diz, mas em que momento foi? Quer dizer, bem, eu não sei quando ela disse porque ela não morria. Quando ela disse que tinha que matá-la porque a mamãe dela ia encontrá-la, quando ela disse que não ia deixá-la sair viva daqui. Ela me diz, não, não, como se não fizesse sentido, como se para mim, ou talvez para o juiz, poderiam ser apenas lesões dolosas. E, bem, também dizeste, vocês devem pensar na situação, porque pois os juízes têm um critério para pessoas tão jovens como Matian, que também tem 19 anos. Então, não dar a eles uma sentença muito longa, já que eles não conseguem uma readaptação com a sociedade, então pode ser uma sentença muito curta, poderia ser a mínima, e aqui, da nossa parte, também podemos reduzir. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não podia acreditar nela. Ela me deu a tarefa de conseguir a pasta de investigação e então percebi que faltavam muitas coisas, muitas coisas. Percebi que no momento da sua prisão não tiraram o telefone dela, que era uma prova muito importante. Eu percebi. Por exemplo, nós pedimos um perito quando minha filha estava no hospital, porque minha filha tinha cabelos. Minha filha usava aparelho e tinha cabelos do rapaz presos no aparelho dela, e o perito não foi nos atender. É uma negligência total por parte de todas as instituições, desde paramédicos, hospitais e agora as promotorias, ministérios públicos. Eles minimizam, pois não morreu. É franzino. É uma tentativa, 10 anos, se reduzirmos 7 anos, mais de 30 lesões, choques elétricos, agressões e 7 anos. É isso que estão dizendo. E uma reparação do dano econômica que não dá nem para... Acho que nem dá para pagar as passagens da escola. Já não. Vamos falar das cirurgias extras que ela fez e que ainda pode precisar fazer. De todas as cicatrizes que ela tem pelo corpo todo.
Já nem vamos falar de alguma, sei lá, cirurgia a laser no olho dela. Algo? Não, não, porque o valor financeiro que eles dizem que minha filha é o que ela vale. O que aconteceu é risível. Todas falam e vira algo muito midiático quando as moças ou as mulheres morrem, e se todo mundo fala e todo mundo diz. Mas quando sobrevivem, só dizem pra você sobre. Mas aí está. Você a tem. Costa de quê? O trauma não se supera, não se supera, por mais que você fale com psicólogos, porque mandaram todos nós para a terapia. Não dá para superar. Não consigo superar o terror quando minha filha sai para a escola, quando minha filha sai para qualquer lugar. Minha filha tem que me mandar mensagens a cada 30 minutos para que eu fique um pouco tranquila. Não dá para superar. E o governo, as autoridades, todos se esquecem das vítimas que sobreviveram, esquecem completamente. Michelle recebeu mais de 30 golpes em diferentes partes do corpo naquela noite pelas mãos de seu ex-parceiro. O agressor foi detido pelas autoridades apenas alguns dias após os acontecimentos. No entanto, até hoje, sua filha não recebeu a justiça que merece. A senhora Mariana lembra que nunca houve indícios prévios de uma conduta inadequada por parte do responsável. Sempre foi visto pela família como respeitoso e educado, muito diferente das atitudes cruéis e impiedosas que demonstrou durante as quase 3 horas que durou o ataque, esse ato de tortura contra Michelle. Por que ele fez isso com você? Existe uma razão para que uma pessoa faça algo assim com você? Existe uma razão para que alguém faça algo dessa natureza? Não existe. Não existe. Mas o que você fez para que ela te machucasse? O que minha filha fez para ela agir assim com ela? Com tanta crueldade, com tanta zombaria, porque era zombaria, ela zombava da minha filha. Brincava com ela, brincava com o desespero dela, brincava com a angústia dela, brincava com o medo dela, brincava com a cabeça dela. Enquanto machucava, brincava com ela. O que minha filha poderia ter feito para que brincassem assim com ela? Ela, minha filha, ela o deixa. Ela pode ter feito isso, filha, porque uma senhora a procurou. Minha filha me disse que era uma senhora mais ou menos da sua idade, por volta dos 40 anos. Ela a procura na escola. Ela a procura na escola e diz que, bem, essa pessoa é perigosa. E diz pra mim, Bem, eu o sustento. Eu dou dinheiro pra ele. Blá, blá, blá. E há outras senhoras, ou seja, não mocinhas como elas. Então percebe quando minha filha decide deixá-lo? E então ele confessa para ela naquele momento que sim, de fato, que ele, por meio de um aplicativo, né, uma coisa assim, ele entra em contato com pessoas e acaba ficando com o dinheiro delas. Eles estavam juntos há um ano, começaram o relacionamento mais ou menos no primeiro semestre do ensino médio, já estavam juntos há mais de um ano. Acho que faz mais de um ano e meio. Depois eles terminam por causa dessa situação frequente. Senhora, eles se separam, minha filha não o procura, passam-se os meses, pois minha filha já está em outro momento. E acho que é isso que a incomoda. O fato de que ela continuou seu caminho, sua vida, levou ele para casa para comer, levou ele para casa para comer. Na verdade, minha mãe fez um comentário engraçado porque ela disse: "Ai, sua filha, o namorado dela é tão bobo quanto ela, porque minha filha era engraçada."
Ela era muito, muito romântica, muito angelical, muito tranquila, pacífica. Era porque, bom, agora já não é mais ela. Já não é mais ela. Eu acho que ninguém, já não somos mais ninguém de nós. Quando eu conheci, não percebi nada de estranho, pelo contrário. Ele me deu a impressão de ser um rapaz educado, muito educado. Boa tarde, senhora. Ele chegou com flores, chegou não propriamente para minha filha, mas para mim, para minha mãe. Ou seja, não houve nenhum alerta da nossa parte, além da idade dele, quer dizer, nada demais. Não tinha nada que me fizesse dizer algo, não senti nada estranho, não gostei de nada, absolutamente nada. Eles iam para a escola juntos, mas ele, pelo que me lembro, ficou no quarto semestre do ensino médio e saiu, foi trabalhar. Também incomodava ele o fato de que minha filha continuasse estudando e, de repente, ele se incomodava porque minha filha ia à academia. Era porque ele dizia: enquanto eu tenho que trabalhar 12 horas para ganhar 300 pesos, ela está tranquila. Você vai para a academia, vai para a praça, faz o que quer porque sua mãezinha te dá tudo. Quer dizer, não passava daqueles filmes bobos de um casal, mas não havia nada, não teve nenhum sinal antes, não teve agressão antes do acontecimento, não teve nenhum outro gatilho, nenhum sinal de alerta, nada, absolutamente nada. Ele está detido no Presídio Oriente. Pois exatamente, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, parece que armaram uma armadilhazinha para ele. Da mesma forma, alguém entra em contato com ele, combinam de se encontrar em outro lugar e é aí que a polícia chega e o pega. Ele não nega, ou seja, ele não negou nada disso. Mas o Ministério Público diz que ele pode mudar sua declaração a qualquer momento, que é um direito dele, mas até hoje ele não negou. Mas por isso mesmo, né, o Ministério Público diz que isso é um benefício, né? Ele tem que ter benefícios, porque como ele não negou, então por isso ele tem benefícios. Hoje, Mariana fala por sua filha Michele, que, embora fora de perigo, segue muito abalada pelo ocorrido. O impacto daquele dia foi tão grande que ela ainda não consegue contar essa história sozinha. Ela só pede que seu caso não seja esquecido, que todas as agressões e ferimentos, ainda hoje um desafio diário para seu descendente, não sejam esquecidos. Minha filha não está aqui porque tem medo de represálias, tem medo das pessoas, tem medo de ser apontada novamente, tem medo de ser revitimizada outra vez. E eu também tenho medo, Mas minha sede de justiça supera meu medo. E alguém tem que fazer isso. Não, minha filha, não conto pra ela que tenho medo, né? Ei, alguém tem que ser forte e isso cabe a mim. Então, ela não está aqui, mas eu estou para falar por ela. Eu estou aqui para que a voz dela continue sendo ouvida. Não se pode esquecer, não se pode esquecer. Porque minha filha não morreu, porque se ela tivesse morrido, todos os meios de comunicação, todo mundo estaria falando dela. Mas como ela não morreu, não foi uma notícia relevante para as mulheres dos coletivos, também não foi relevante porque ela não morreu. Mas e todas as mulheres que não morrem, mas que são gravemente feridas física e psicologicamente, que ficam com deficiência, que ficam traumatizadas para o resto da vida. E não só elas, suas famílias, suas mães, seus irmãos. Por que se esquecem de nós? Eles se esquecem de todos nós, todas as instituições se esquecem de nós? E simplesmente é uma tentativa de feminicídio. Ai, não aconteceu nada, ela nunca mais vai ser a mesma.
Existem coisas que te marcam para o resto da vida, sua luz se apaga, seu brilho se apaga. Hoje você pode estar muito feliz. E eu te digo isso porque acontece comigo. E de repente as lembranças vêm do nada, ou algum som. Às vezes você está assistindo a um filme e se ouve o piri. Com esse simples som de hospital, sua mente retorna, sua mente volta outra vez. E você volta a chorar e volta a... Tem vezes em que as lembranças te invadem tanto que você sente que está vivendo tudo de novo, nem aquela dor. E é que o trauma foi tão grave, no meu caso. Tenho lapsos, tenho espaços, tenho lacunas. Onde dizem que eu falei com certas pessoas que eu não me lembro de ter falado, dizem que fiz tal coisa que eu não me lembro. Ou minha mente decidiu fugir diante de tanta dor. Por sua vez, minha filha diz que no hospital, quando eu saí, os médicos começaram a enfiar os dedos em todos os ferimentos dela. Quero pensar que era para verificar a profundidade ou a gravidade. E nesse momento, minha filha disse que começou a gritar e se viu a si mesma. Ou seja, ela decidiu sair do corpo e se observou a si mesma. Esse foi o jeito que ela encontrou para lidar com o trauma, pensando, não sou eu quem está passando por isso. Ou seja, na mente dela. Ela conseguiu fazer isso? Por outro lado, as companheiras dos coletivos feministas. Bati em todas as portas delas. Todas. E não houve nenhum apoio, nenhum sequer. E na verdade isso me surpreendeu muito porque na minha casa, que é a sua casa, havia apoio. Talvez não íamos a uma passeata, mas havia apoio à mulher feminista. E não houve apoio. Assim que eu explicava a situação, me diziam que tínhamos apoio psicológico e eu respondia, sim, mas apoio psicológico nós já temos. Por parte da promotoria, que foi talvez a única instituição que nos apoiou com apoio psicológico, com traslados, com cadeiras de rodas, com medicamentos. Lá tivemos muito apoio e então nos diziam, mas não temos outro tipo de apoio para você? E eu não estou buscando dinheiro, estou buscando que me ajudem a divulgar, me ajudem a tornar isso público. Olha, precisamos ser ouvidas, precisamos de justiça. Eles já têm tudo, só falta dar uma sentença que seja justa. À medida do que ele fez, só isso. Não pedimos outra coisa. Não pedimos nada diferente. Nada além do que o Ministério Público pediu. 46 anos, 8 meses, essa foi a... E não agora. Não é da minha consideração, essa é a que está em um documento, a que o Ministério Público está pedindo. Mas, evidentemente, ele não tem a última palavra. E como ele me disse, eu estou pedindo, mas já não depende de mim. Ou seja, aqui todo mundo lava as mãos. Perguntam onde está o celular que ele estava, onde está isso, onde está aquilo, e simplesmente ninguém sabe de nada. Rezo todos os dias para esquecer, ou pelo menos para tirar esse rancor que eu tenho por muitas pessoas, muitas, porque nem é só por uma pessoa. É por ele, pela enfermeira, pela assistente social, pelo policial, pelo paramédico.
Se meu irmão não tivesse chegado nesses 7 minutos, essa história teria sido totalmente diferente. Por uma negligência de um paramédico que não conseguiu examiná-la, que não conseguiu tirar sua roupa e ver como ela estava machucada. Então são mágoas que simplesmente ficam ali e é muito, muito difícil se livrar delas. Obrigada por ver, é muito complicado, mas estamos trabalhando e como família estamos trabalhando e lutando por voltar a ser o que éramos antes. Ainda não sei como vocês veem isso. Ainda não sei por que continuo me perguntando por quê. Diariamente me pergunto por quê. Se eu não sei, talvez eu tivesse visto minha filha no caminho errado, teria visto. Não sei, alguma coisa, pois diz de algum jeito. Você se expõe, não é? Mas minha filha é uma menina tranquila. Minha filha sempre esteve no quadro de honra de, não sei, boas notas, nunca me deu problema, nunca, nunca, nunca. Então ainda continuo procurando o porquê com a gente. Que mensagem eu poderia dar? Eu para minha filha, que é a pessoa que mais respeito em todo o mundo, é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu nunca tinha visto alguém tão jovem passar por tanta dor e tanto sofrimento em tão pouco tempo. E que hoje estivesse recomeçando sua vida. Eu a respeito, eu a amo. E vou estar com ela sempre. Obrigada pelo espaço, obrigada por nos ouvir. Batemos em muitas portas e acabamos sendo ouvidas assim. Te agradeço muito por nos ouvir, porque mesmo que minha filha não esteja aqui, eu sou a voz dela e te agradecemos por nos ouvir. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal, e se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail@ppmistério. Com o MX, você também pode me escrever no Instagram, onde me encontra como Pepe Mistério Documentários, ou no Facebook como Pepe Mistério.